Opa! Olá, gente querida, gente amiga, aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Opa, tá aparecendo Manhã Brasil aqui. Ele é o que fica fixado, que sempre tenho que mudar. E ele só aparece para mudar quando vai ao ar. Pronto, Paz e Bem. Então, esta é mais uma edição do programa Paz e Bem, edição de número 2413, que está indo ao ar originalmente em 20 de junho de 2026. Eu sou Mauro Lopes, fundador desse canal, hoje um participante com mais pelo menos 20 pessoas, e um canal que virou fruta boa. E nós vamos falar hoje de frutas boas. Então, ele nasceu logo depois da vitória de Bolsonaro, em 2018, para buscar apresentar, sem qualquer pretensão de alcançar as massas, mas buscar apresentar uma outra perspectiva do que é a espiritualidade num momento de irrupção do fundamentalismo evangélico e católico, né, que ingressou na vida nacional de maneira extremamente agressiva, né, com esse perfil de extrema-direita e apoio ao Bolsonaro. E o canal, desde sempre, teve a ideia de uma espiritualidade plural e de paz. Isto quer dizer que, para o canal convergir, e com o tempo foram convergindo mais e mais, né, pessoas de todos os quadrantes de espiritualidade. Eu digo de espiritualidade, não apenas de religião, porque o canal hoje congrega agnósticos, congrega ateus, congrega gente de vários caminhos, né? Congrega gente do catolicismo, do protestantismo, evangélico, gente do candomblé, da umbanda, de tudo quanto é canto, espíritas, de gente de tudo quanto é canto, para um projeto de convivência em paz. Então, eu queria aproveitar e pedir para você, se você puder, para assinar o canal Paz e Bem. Nós somos um canal totalmente voluntário, exceto por 3 estagiários que nos ajudam a manter uma programação que vai ao ar de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda. Um fenômeno, realmente, que isso tenha acontecido. Perdão. E, evidente, claro, temos pequenas despesas aqui e ali, que é pagar o canal, ou a presença do canal no YouTube, enfim, o que acontece sempre em atividades coletivas. Então, se você puder assinar, está aqui debaixo na descrição do vídeo para o nosso programa de assinatura, tá bom? Hoje é o segundo momento, eu achei que seria o último, mas não será. Segundo momento de balanço da minha relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No Paz e Bem 2399, você pode assistir, é só ir na playlist dos programas Paz e Bem, que foi ao ar dia 6 de junho, eu abri este balanço, fazendo um balanço da nossa relação lá nos primórdios, quando ela começou, isso em 1982, faz tempo, né? Logo ele já tinha saído da prisão, ele já tinha fundado, a CUT já estava sendo fundada, o PT já havia sido fundado, mas ele era um jovem. Deixa eu até fazer uma conta, o presidente Lula está com 79 agora, né? A minha idade eu lembro, porque em 82 eu tinha 22 anos de idade. É bobagem, estou fazendo aqui, vamos fazer a conta. Eu não devia ter feito essa conta. Nossa, gente. 900, nada bobagem, 2025 menos 65, eu tinha então, eu tinha 22 anos de idade, e Lula tinha, gente, eu sou muito atrapalhado, 2025 menos 1982, são 43 anos de distância, imagina só. Lula era um menino de
Ele era um menino de 39 anos. Estava para completar 40 anos de idade. Impressionante. 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 Eram muito jovens, efetivamente. Tá? E aí, contei um pouco, assiste lá, esse primeiro momento da trajetória da nossa relação até a prisão dele. E terminei o último programa falando de dois belos frutos, duas frutas boas desta relação que vai se tornar uma relação aprofundada durante o período da prisão do presidente Lula. Incrível, né? Incrível. Quando ele está lá preso, essa relação vai frutificar. Então, contei um pouco de como é que foi, como é que era essa relação, e terminei falando dessas duas frutas boas da relação, que foram dois livros. Tá? E por conta, um deles da jornada de espiritualidade do presidente Lula na prisão, né? Havia um dia por semana, depois a coisa mudou, mas havia um dia por semana que ele recebia líderes religiosos, né? Ele recebia líderes da espiritualidade. Eu me lembro, teve um momento dos mais marcantes, foi quando ele recebeu a monja Cohen, e ele, budista, e ela deu para ele uma aula de meditação. Né? E aí o nosso Marcelo Barros aqui ia lá, o nosso Leonardo Boff, Frei Beto, o pai, deixa eu ver aqui, líder da Umbanda, que é a Janja, é da Umbanda, e lá no Paraná, onde Lula estava preso, ela frequentava este centro de Umbanda, Pai Caetano de Oxóssi, tá? E aí foi recebendo, e foi um momento bem importante, marcante da vida de Lula. E era um período em que trocávamos uma correspondência intensa por conta deste tema da espiritualidade e da vida, né? Da vida. Lula escrevia cartas, eu escrevia cartas para ele, e a partir de uma dessas cartas me veio a inspiração de fazer um livro sobre a espiritualidade de Lula, naquele momento. Tá? Então é um dos frutos, tá? Então tá aqui, este livro aqui, um livro que teve inclusive uma vendagem muito grande, Lula e a espiritualidade, oração, meditação e militância. Eu organizei o livro, a foto é uma foto do Stuckert, que é o fotógrafo oficial de Lula, e a ideia era exatamente de fazer esta foto espelhada, tá? Foi editado pela Cotter Editorial. Eu estava no 247 na época, né? A ideia da foto espelhada é você olhar e se ver refletido na foto de Lula. Essa foi a ideia, junto com o Ricardo Stuckert na época, tá? Aí, a segunda fruta boa dessa história de relacionamento é porque Lula se encantou e se tornou um dos principais alunos e condutores, ao fim e ao cabo, do nosso curso. E aí o nosso professor querido, mestre querido, amado, Pedro Lima Vasconcelos, meu abraço, nossa, grande para ele, vai um grande abraço para ele. Logo, logo a gente vai estar de volta aqui para o lançamento de mais um livro do Pedro, sobre a Palestina. Então, Pedro começou a relação dele com o canal com um curso sobre Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, um curso que era para ter originalmente 8 aulas e teve 12 aulas, em boa medida por causa dos pedidos que Lula foi fazendo ao longo do curso. E aí, outra fruta boa, está aqui o livro do Pedro Vasconcelos. Eu era simplesmente o monitor, o professor de fato sempre foi o Pedro. Canudos de Antônio Conselheiro a Lula da Silva, Belo Monte. O nome do curso era o Belo Monte, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Você pode ver esse curso, realmente eu acho que é o melhor curso sobre Canudos e Antônio Conselheiro do país. Está nas playlists, tá? É só ir no canal País e Bem, clicar em playlist e você vai ter
você vai poder assistir o curso todo. Eu acho fantástico, realmente. O curso é uma referência hoje no estudo e na abordagem sobre Canudos. É uma abordagem bastante diferenciada das abordagens tradicionais que tratavam Antônio Conselheiro como um fanático ou que tratavam a expressão de Canudos como meramente uma expressão político-ideológica. É muito mais complexo que isso. Vale a pena assistir. Nós tivemos ainda um terceiro bom fruto, uma terceira fruta boa desta relação, que foi o curso sobre a história das lutas do povo brasileiro. Tá? Este curso, a gente já vinha, Pedro e eu, conversando, quando estava acabando o curso de Canudos, pensando assim nisso, mas aí teve um pedido direto do presidente Lula, ainda lá na cadeia, né, para que fizéssemos este curso. E aí é um curso bastante extenso, um curso de história do Brasil, mas não a história institucional do Brasil, tá? A história do Brasil a partir das lutas do povo brasileiro, tá? Então, é isso, tá? Então, a história a partir das lutas do povo brasileiro. Então, este curso, puxa vida, agora eu e os nomes, agora não está me ocorrendo o nome, vou lembrar aqui, Retalhos da Nossa História. Aí é um curso bem mais extenso, também está na playlist aqui, tá? 56 aulas teve esse curso, e também foi um curso de intenso diálogo com o presidente Lula. Ele escrevia muitas cartas, várias aulas deste curso foram realizadas por pedido ou inspiração do presidente Lula. Importante dizer que o curso de Canudos, ele teve ainda uma extensão em 2023 com 4 aulas extras, tá? Tudo isso cada um deles tem uma playlist que você pode assistir aqui no canal Paz e Bem, tá bom? Então, e os livros você encontra para comprar, é só ir no site da Cotter Editorial. Então, foram relações muito intensas com o presidente Lula na época. Deixa eu mostrar. Então, tá aqui. Esse é o livro sobre espiritualidade. Ele não foi o livro em si resultante de um curso, não, de uma atividade. Naquela época eu era sou doido. Eu fazia sozinho o programa Paz e Bem, de segunda a segunda, todos os dias. Na época eu estava trabalhando no 247 e fazia o programa de segunda a segunda. Acabei tendo. E além do que, era âncora do Giro das 11, lá no 247, e ainda era um dos editores do site do 247. Vocês imaginam que era a minha vida. Morava em Bertioga, tempo bom, gostei de morar em Bertioga, surfava muito, mas trabalhava loucamente, 14, 15, 16 horas por dia para fazer tudo. Acabava o curso, ia fazer o programa do Paz e Bem, editava um pouco, depois deixei de editar, fazia só o programa O Giro das 11. Mas é isso, né? Tinha que pesquisar para fazer o programa Paz e Bem do dia seguinte. Resultado, acabei tendo um acidente cerebral. Não, nada demais, foi tranquilo. Conto aqui para vocês, estou lá um dia trabalhando, estou fazendo um Paz e Bem, inclusive. Estou fazendo um Paz e Bem e, de repente, eu vejo que este braço aqui caiu sobre o teclado e eu levantava o braço, assim o braço caía. Eu levantava e o braço caía. Eu falei, nossa, tem alguma coisa esquisita acontecendo aqui. Mas fiz o doido, né? Fiz o programa até o fim. Depois eu senti que estava com alguma dificuldade de falar, não sei, nem sei se as pessoas perceberam, acho que não, né? E aí, enfim, acabei indo parar num hospital em São Paulo, depois, e inicialmente diagnosticado como um micro AVC. E, para minha alegria e satisfação, ele foi rebaixado para um acidente transitório, um AIT. Tá? Um acidente transitório, eu não fiquei com sequela nenhuma marca, nenhuma cicatriz, absolutamente nada. Mas foi um aviso, né? E o aviso foi baixa a bola.
por isso que eu faço apenas hoje o programa das sextas-feiras, e a gente foi legal, porque permitiu o crescimento do canal Paz e Bem. Foi importante. Bom, então, o livro. A ideia do livro surge a partir de uma das cartas que Lula me mandou. Então, é essa carta aqui, tá? Esta carta aqui. E aqui que surgiu a ideia do livro. A carta diz assim: eu vou ler. Querido irmão Mauro Lopes, recebi sua carta datada de 7/7 de 2019. Já li e reli sua carta, que vou guardar como um documento histórico. Aí ele prossegue, e aí vou chegar no ponto que é onde me inspirou a fazer o livro. Mauro, temos que rezar, meditar e militar nos movimentos sociais. Tudo feito com o objetivo de encontrar motivação e prazer na nossa existência no planeta. Mauro, sem esquecer que a vida só tem sentido se cada ser humano fizer as coisas com amor, generosidade e muito senso de humanismo, sem esquecer de cuidar com muito amor da sua família. Mauro, o verdadeiro humanista está mais preocupado em doar do que em receber. O importante é deitar a cabeça no travesseiro de consciência tranquila porque fez o bem. Abraços, Mauro. Continua acompanhando o Paz e Bem. Então, me impactou demais este trecho da carta em que Lula diz, ele fala, temos que rezar, meditar e militar nos movimentos sociais. Eu falei, que coisa genial. Isso aqui é uma definição muito original do que é espiritualidade. Tanto que foi o título do livro, olha. Lula é espiritualidade, oração, meditação e militância. Né? Que dimensões são essas que Lula capturou? O que é a oração? A oração, em todas as religiões, ela é aquele momento da fragilidade, aquele momento do pobre, do doente, do triste, do deprimido, de quem teve uma derrota, uma grande frustração, que se volta para o sagrado, Deus, Alá, Jesus. Em qualquer definição do sagrado, do universo, do mistério, tanto faz, e lança um pedido de socorro. Isso é presente em todas as dimensões de espiritualidade. Me ajuda, não estou aguentando. Isto é oração. Esse caráter do pedido, inclusive. Né? E, ao longo, né, da história, esses pedidos foram também se vulgarizando. Então, mas eu acho que são legítimos, né? O pedido por um bom emprego, o pedido para que o filho entre na faculdade. Então, esse caráter peditório, esse caráter de reivindicação, de demanda, que caracteriza boa parte da oração feita pela humanidade. Aí a segunda dimensão está aqui, meditação. Essa é uma outra dimensão da espiritualidade que é diferente da oração. O que é a meditação? A meditação é o mergulho no mistério, no silêncio. Tanto que a Monja Coen foi lá, ensinou Lula a meditar. O mergulho na jornada que nos leva a nada, como cantou Gilberto Gil. Na jornada que nos leva a tudo. Na jornada que nos permite, por alguns segundos, e essa é a minha experiência com meditação, você não fica. Simplesmente deixar os pensamentos irem embora. Esvaziar-se. Uma experiência inacreditável, inacreditável. Então, é a segunda dimensão. E a terceira dimensão da espiritualidade, foi uma captura genial de Lula, é a dimensão da sua relação com a sociedade, da sua relação com as pessoas, da interpessoalidade. Martin Buber, um filósofo austríaco do século XX, escreveu um livro, para mim um livro fundamental na minha trajetória, Eu e Tu, em que ele vai dizer isto. O eu
Eu só existo quando eu consigo pronunciar a palavra tu. Portanto, eu só existo na medida em que você existe, em que a sua existência me coloca limites, inclusive. É a sua existência que me diz que eu tenho limites. Se não tem ninguém, né? Essa é uma experiência, né, que os bebês têm. Os bebês têm uma experiência de ausência total de limites. Nem sabem que tem limites físicos, inclusive. É a existência do outro que vai colocando esses limites. É a existência do outro que vai me colocando no mundo. A existência do outro que me ensina o amor, mas que me ensina também a raiva, o ódio. A existência do outro que me possibilita ser. Martin Buber, inclusive, vai dizer o seguinte: a relação não está nem aqui, nem aí com você. A relação está neste espaço entre nós. Militância. E aí você pode se lançar, né, na vida, em sociedade, na luta. Legal, né? Bem legal. Lula, sensacional, realmente genial essa intuição de Lula e esta carta. O livro é constituído por uma apresentação escrita pelo próprio Lula, eu acho que era é um dos melhores textos, talvez o melhor texto do livro. E aí tem uma série de autores que vão escrevendo, então, sobre a sua experiência com Lula ou a sua análise sobre a experiência, sobre como vê a espiritualidade de Lula. O padre Júlio Lancelotti, claro, não podia deixar de ser, e ele vai relatando a experiência relacional dele com Lula, a monja Cohen, já citei, tá? O Larry Carlos Larry Marchioro, a irmã Inês Pereira e a Teresa Lemos, que eram os coordenadores do Comitê Interreligioso da Vigília Lula Livre, lá em Curitiba. O Larry faleceu, uma grande figura, grande figura. Aí a Lorixá Adriana de Nanã, que por sinal faz aqui um dos programas no Paz e Bem, o nosso Faustino Teixeira, o Pedro Lima Vasconcelos, evidentemente, outro já falecido agora esse ano, né? Ou no final do ano passado, Dom Angélico Sândalo Bernardino, um nome histórico da luta da Igreja Católica que aderiu às lutas do povo brasileiro, o Sérgio Aleixo, um intelectual espírita, o muçulmano Haj Mangolin, o Babalorixá, já mencionei ele, o Babalorixá Pai Caetano de Oxóssi, o Frei Carmelita, um nome histórico também do cristianismo no Brasil, Carlos Mester, o maior biblista popular do Brasil, Frei Beto, evidentemente, o pastor evangélico Fábio Bezerril, as espíritas Dora Encontre e Carla Pavão, ambas aqui também do canal Paz e Bem, o teólogo católico Emerson Sbardelotti, também Paz e Bem, o teólogo e pastor metodista Cláudio de Oliveira Ribeiro, tá? O teólogo César Kuzma, o nosso pároco, como eu chamo aqui, o reverendo anglicano Eduardo Henrique, o rabino Jaime Fuchsbar, o monge beneditino, nosso monge beneditino, tá? Marcelo Barros, o espírita, outro espírita, o Franklin Félix, Arthur Peregrino, grande figura, o inspirador e um dos líderes do grupo de peregrinas e peregrinos do Nordeste, tá? Então são esses os autores. Eu escrevi um texto também. Então foi muito forte na nossa relação essa experiência. Aí depois que Lula sair da prisão, até lançamos o livro, isso vai ficar para o nosso próximo encontro. A outra fruta boa desse encontro, então, é o livro resultante do curso de Canudos. E aqui, na apresentação, o Pedro conta uma história para dizer o quanto o Lula interferiu também. Ele diz assim, na apresentação, outro elemento deve ser destacado aqui na perspectiva do entendimento da história em suas longas durações, evidenciando a atualidade do simbolismo de Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Na iminência de ser preso,
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma alusão, em janeiro de 2018, ao fato de que o então presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o TRF4, né, um dos principais algozes de Lula, o mesmo tribunal que não só sacramentaria sua condenação, mas aumentaria a sua pena de 9 para 12 anos, tinha então, um dos juízes, um dos desembargadores do tribunal, tinha entre seus antepassados um dos líderes militares que participaram da guerra contra o Belo Monte. Naquela oportunidade, Lula sublinhou que o desembargador em questão era o bisneto do general Flores, que invadiu Canudos e matou Antônio Conselheiro. Isso antes dessa história toda do curso. As referências históricas não eram exatas, mas o importante é que houve um militar, Thompson Flores, que participou dos combates contra o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Isso está no nosso curso, tá? Todavia, tanto ele como seus companheiros de brutalidade são tomados como heróis da pátria, e deles seus descendentes, incluídos o desembargador, que é sobrinho trineto, parecem orgulhares. E aí, o que o Pedro vai definir ao longo do curso é isso, né? Você tinha no tribunal os militares que assassinaram Canudos e na cadeia um conselheirista, Luiz Inácio Lula da Silva. Então essas foram duas frutas boas, teve uma terceira, como eu disse, tá? O curso, sobre a história do povo brasileiro. Os dois cursos você pode assistir. Aqui tem até uma extensão do curso de Canudos, em 2023, com 4 aulas extras. Você pode assistir o Retalhos da Nossa História, pode assistir o Belo Monte de Antônio Conselheiro e o curso de 2023 nas playlists aqui do canal Paz e Bem. Então foi fundamental, né? E é isso, né? E aí, Lula, a gente tem a história do Sabiá, que é muito impactante, um dos cursos Paz e Bem que eu estou fazendo, um dos programas Paz e Bem, lá em Bertioga, e um Sabiá começa a cantar. Foi muito forte isso, muito impactante, né? O programa Paz e Bem foi eu ficar quieto e feito pelo Sabiá, aquele impactou muito também o presidente Lula. É isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado. Nós teremos então mais um encontro para falar da nossa relação, do presidente Lula e eu, comigo, pós-cadeia, pós-prisão, e acho que aí tem uma chave fundamental da nossa relação hoje em dia, para entender a nossa relação hoje em dia, tá bom? Espero que vocês estejam gostando desse relato, na verdade, né, dessa história da relação entre duas pessoas. A gente volta, então, na próxima sexta-feira, no Paz e Bem. Então, hoje é dia 20 de junho, estou gravando, está indo ao ar dia 20 de junho, a outra irá dia 27 de junho, acho que vai terminar, será uma trilogia, então, sobre a história da nossa relação. Valeu, Paz e Bem, gente. Estamos juntos, juntas.